bom dia a todos, né? Que Deus ilumine, que Deus te abençoe. Na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 7 de março de 2022, segunda-feira, aí no Japão, ou aqui no Japão, e aí no Brasil, hoje é domingo, né? Domingo pela noite, né? Aí no Brasil. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite a todos. Que Deus abençoe e ilumine grandemente. E o título é esse mesmo, que tá aí né? Coloquei na descrição do vídeo. Uma palavra de fé e de ânimo, né? Com o evangelista Joaquim, né? Que Deus ilumine, que Deus abençoe, cada um dos irmãos. Se você é evangélico, né? Cristão. Se você é católico também, cristão. Não perca a fé, não perca o ânimo, né? Porque tudo vai dar certo. Às vezes a gente vê hoje nas redes sociais aí, né? Na rede social aí, né? O sistema, né? Como tá funcionando, as pessoas a gente já sabe, né? A pessoa querer crescer e ficar buscando as maneiras mais fáceis para crescer, né? Para subir na vida e coisa assim, vai ser pior, né? Vai ser mais difícil, né? Melhor a gente crescer enraizando, né? Na verdade, como cristão, enraizando na palavra de Deus. O Senhor vai dando graça e vai fortalecendo, né? A cada um na caminhada. Lá no livro de São João, no capítulo... Tá muito quente aqui dentro do carro. 28 graus aqui dentro do carro. Lá fora tá menos 2. Um dia bem frio hoje. E voltando ao assunto lá na palavra de Deus, São João capítulo 15, versículo 16 diz: porque não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi, né? Quem nos escolheu foi o Senhor, né? Se o Senhor nos escolheu, então a gente tem que confiar na palavra dele e na sua promessa, né? Porque não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi, né? E aí continua o texto: e vos nomeei, né? Para que vedes, né? Para que tudo que a gente precisar desse Deus, a gente possa confiar nele, sim. E amar cada dia, né? A sua palavra. Embora a vida seja difícil, né? Para todos nós está sendo difícil, sim, né? Estamos vivendo uma época de escassez mesmo, por conta da pandemia, por conta... Ainda não, né? Ainda não chegou, né? O efeito dessa guerra no mundo inteiro ainda não chegou, né? Já ainda não é chegado, mas vai chegar, né? Vai chegar Mas como a gente já tá, né? Essa pandemia já tá com 2 anos aí, né? Já tá aí por 2 anos. A gente já tá enraizado, né? A gente já há tempos a gente já vem sofrendo e restrição, sofrendo, e a gente já, como diz o outro, a gente já até acostumou, né? Com a situação, né? Aprendeu já com a situação e conviver com ela. Como cristão, a gente ainda mantém, né?
a, a fé no Senhor, que Ele há de nos ajudar e nos abençoar grandemente. E, portanto, foi Ele que nos escolheu, né? Para todas as coisas, né? E que a gente possa levar a palavra de Deus, para a gente possa anunciar o Evangelho, né? E tá se apoiando uns nos outros, né? Para que a gente se torne forte mediante a situação. Eu acredito que, deixando aí, né? Tá aparecendo muita gente aí, pessoas falando que, né, que pregando horrores aí, né? Não é assim que funciona. Querendo tirar vantagem da situação também, né? Como cristão, pelo amor de Deus, né? Que Deus tenha misericórdia, né? A gente não vai fazer isso nunca, né? A gente tem que estar confiante no Senhor, né? E já está programado, viu, irmãos? Já está programado. Deus ele já determinou tudo isso que está passando aí. Mateus 24 fala, né? O sermão profético lá do Senhor. Ele fala que tá mais que claro, né? A situação. Mas aqueles que confiam no Senhor será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista fala. Também lá no livro de Salmos 37, né? O livro número 37 de Salmos, o Senhor fala também, né? Através do profeta Davi, né? O salmista Davi, que também era profeta. Ele fala assim: olha, eu já fui moço, e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão, né? Quem confia no Senhor, né? A gente confiar no Senhor mesmo, né? E na força do seu poder, da sua palavra. Orar, né? Buscar a Deus. Hoje a gente está buscando mais a Deus em prol de outras vidas, né? Porque graças a Deus a gente tem confiado no Senhor. Eu lembro que quando no ano em que eu me converti, né? Que eu há 16 anos atrás, tava bem no início ali, né? Da minha conversão ali. E minha filha, né? Ela ficou grávida do meu primeiro netinho. E graças a Deus, né? A gente já tava nos caminhos do Senhor, a gente já tava ali enraizando, né? Acho que eu não tinha nem 6 meses de convertido. E eu trabalhava à noite. E eu tava muito feliz, né? Que, poxa, ia vir um netinho ali, a gente ia ter eu tava muito feliz demais, né? Era minha segunda filha que tava se casando. E tinha casado, né? E eu falei assim, eu tava começando nos caminhos do Senhor. A família crescendo. Eu falei, tô feliz demais. Trabalhando à noite ali, tudo feliz. De repente o telefone tocou. A minha esposa ligando, falou: pai, olha, a gente tá indo levar a Carol no médico, que ela tá com sangramento, e ela tá com febre de 40 graus e tá com sangramento. Estamos levando ela no médico. Aí eu falei: tá bom, então eu vou ficar orando e tal, leva lá e coisa. E eu orava e né,
orava, eu trabalhava cantando, orando ali, coisa. E novo na fé, né? E eu falava, mas esse Deus que o pastor prega, né? Esse Deus que o pastor prega aí, eu vou confiar nele. O pastor falou, então eu vou confiar nele. E que o Senhor Jesus interceda por mim diante desse Deus, por nós, diante desse Deus aí. E aí eu lembro que quando foi 3 horas da manhã, lá minha esposa liga de novo. Pai, a gente levou a Carla no médico. E o médico falou que ela perdeu o neném. Tá bem. Ela tinha uns 40 dias de gestação. Tá bem no comecinho ali. Aí eu entrei em pânico, né? Entrei em pânico ali. Eu falei, não, Deus, não deixa eu fazer isso não. Não deixa, eu não acredito nisso. Não deixa que isso acontecer não. Aí eu falei, né? Falei, Senhor, se o Senhor trazer meu netinho e não acontecer nada de mal, de ruim com a minha filha, eu vou me converter e vou fazer a tua obra, Senhor. E aí quando eu cheguei de manhã em casa, a minha esposa falou, a gente levou ela no médico. O médico falou que o neném não tá lá não. Eu falei, mãe, tá lá sim, neném tá lá sim. Mas eu não aceitei de jeito nenhum a situação. Mas o médico falou pra voltar daqui 3 dias lá pra fazer uma reconsulta. E falei, então pode ir lá que o neném tá lá sim. O nenenzinho tá lá. E aí ela voltou 3 dias depois no médico, minha esposa acompanhando ela, porque minha esposa falava um pouco melhor japonês. As meninas ainda não, né? Que elas ainda... hoje não, hoje eles... Os três mais novos falam japonês fluente, né? Mas naquela época não. Eles não se interessava muito. Depois as crianças foram nascendo, né? Eles foram estudando, né? Tiveram que estudar para poder levar as crianças no médico. Mas voltando lá no assunto, e aí levou lá, ela foi no médico. Chegando no médico lá, o médico fez os exames nela, tudo direitinho, já tinha baixado a febre, o sangramento já tinha parado. E o médico falou, não, o neném tá aqui sim. O neném tava lá. E eu falei, não falei que o neném tava lá. Glória a Deus, aleluia. E exaltar esse Deus. Resultado, ninguém mandou eu fazer essa promessa para Deus, né? 16 anos depois, hoje, 16 anos depois, eu nos caminhos do Senhor, como evangelista já, e fazendo a obra do Senhor. E o meu neto com 16 anos, meu neto tem 16 anos, rapazão. O pai dele era um rapaz bem alto, né? Quase 2 metros de altura. O moleque hoje tem 16 anos, mas tá com 1,70 m e pouco de altura, quase da minha altura. Então eu falo pra você, né? É questão de fé mesmo, irmãos. Tenha fé no Senhor, tá? Tenha fé em Deus. Seja um crente curioso, tá? Você pode ouvir a pregação de quem você quiser, mas tenha curiosidade de você ir lá na Bíblia. Pega ela, né? Pega ela, vai pro teu cantinho lá, senta no chão, na cadeira, de joelho mesmo. Quando eu tô assim, tranquilo, de boa, eu sento eu vou de joelho mesmo, abro a Bíblia de joelho mesmo e vou ler minha Bíblia ali de joelho, porque
a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e majestade a Ele. Temos que reverenciar a palavra de Deus, a Bíblia, palavra viva, palavra eficaz, que quando ela entra na gente, ela vira, ela transforma a gente, ela faz dá uma transformação. Quando a palavra de Deus ela entra em nós, ela faz transformação, ela transforma aquilo que não era em alguma coisa que seja, né? Ou seja, né? Que Deus seja o foco, o centro, né? De tudo isso, né? E graças a Deus e com isso, né? Com esse testemunho que eu dei, eu aprendi que nós temos que ter uma vida como cristão, uma vida de propósito. Tem que ter uma vida de propósito. Você pode pedir para Deus uma prosperidade, uma riqueza. Você pode orar a Deus: Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa financeiramente, me abençoa, Senhor, em termos de ser um empresário. Mas para que você quer ser um empresário? Para que você quer ter um dinheiro a mais na sua conta? Para quê? É aí que eu falo, né? Qual é o desejo do seu coração com uma prosperidade para a tua vida? Eu não prego prosperidade, mas na igreja em que a gente está tendo a oportunidade de pastorear, algumas oportunidades que a gente tem em algumas igrejas para a gente poder ir pregar a palavra, eu não prego prosperidade, né? A gente não precisa pregar prosperidade, né? Não adianta nada, né? Você pregar a prosperidade, a pessoa, os propósitos da gente tem que ser um propósito verdadeiro diante de Deus. Para que você quer essa prosperidade? Né, o mundo hoje está pregando muita prosperidade, mas para que a gente quer essa prosperidade? Dentro do meu coração, para que eu quero essa prosperidade? Se eu receber uma prosperidade de Deus, da parte de Deus ali, o que eu tenho que fazer, né? Se a riqueza, se a gente receber algo da parte de Deus, uma riqueza da parte de Deus, tem que ser dom. É dom. Se é dom, é para servir, é para repartir com outras pessoas, é para ajudar outras pessoas, né? É para abençoar a vida de outras pessoas, porque diz o apóstolo Paulo que é melhor dar do que receber, né? Então a gente dá melhor do que receber, é verdade, porque quando a gente dá, você tem, o Senhor já está te abençoando para você poder dar, né? E quem recebe está sendo abençoado pelo aquele que dá, pelo aquele que oferta. Por exemplo, quando às vezes, né, tem alguém aí que está me ouvindo que já recebeu alguma coisa de alguém já abençoou com alguma coisa. Qual é a palavra? Qual é a palavra que a gente deve falar para a pessoa? Que Deus te abençoe ou que Deus continue te abençoando? Porque se a pessoa me deu, é porque ele já foi abençoado, e ele está reconhecendo que ele foi abençoado, e aí ele está me abençoando. Então que Deus continue te abençoando, e não que Deus te abençoe, né? Então a visão da palavra de Deus é essa aí, né? Que Deus continue te abençoando, né? E que Deus continue te guardando, te livrando do mal, te prosperando, né? E outra coisa também que a gente vê que está totalmente errado também é a questão da inveja, né? Eu não sei como, né? Que me convença, né? Me convença se eu estou errado, mas tem que ser pela palavra de Deus, né? Vamos analisar o invejar. Quem tem inveja da gente é ele que vai, né? Quem tem inveja é ele que vai, ou ela que seja, né? Eles que vão perecer, não é a gente, não é invejado, né? A própria palavra de Deus diz que aqueles que estão no Senhor, nenhuma condenação há mais, né? Lembra
tem bastante ditos, né? Nos púlpitos das igrejas que tem bastante ditos, né, nos púlpitos das igrejas, né, que a gente foi lavado e a gente foi enxaguado e a gente foi remido no sangue do Cordeiro. Não é isso que fala, que a gente foi lavado, que a gente foi enxaguado e que a gente foi remido. Eu não sei se quando a gente chega do trabalho em casa, acontece muito, né? Quando a gente chega do trabalho em casa com a roupa suja, você joga ela na máquina para lavar, certo? Você vai lá, joga sabão e pó na máquina, coloca a roupa lá para lavar. Aí você dá a primeira lavada na roupa. Aí quando você vai pegar ela para estender no varal, você olha, suja, a roupa tá suja. Aí você joga ela na máquina de novo, torna a lavar, né? No caso você lavou, no caso aí você tá remindo ela na segunda, enxaguando, né? Que é a segunda fase. Aí você tira ela da máquina de novo, você olha, ela olhou, checou direitinho, ela tá limpinha, remidinha. Aí você estende ela no varal, ela seca, ela fica limpinha, né? Então a gente foi lavado, enxaguado e remido no sangue do Cordeiro, né? Eu acredito na palavra de Deus que quando as pessoas têm inveja da gente, é meio que um bate e volta, né? É um escudo, né? É um bate e volta. A pessoa tem inveja da gente, mas o mal volta para ela. Todo mal que desejam pra gente, todo mal que deseja pra gente, vai voltar para a pessoa. E a gente precisa, como cristão, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Se você perceber que alguém tem inveja de você, não é ter raiva ou ódio da pessoa, não. Porque se tiver raiva e ódio, vai estar abrindo espaço aí para aquilo que desejam pra gente, né? Eu costumo dizer, né? A gente tem também, né? Eu costumo dizer assim: Senhor, perdoa, né? Perdoa, Senhor, perdoa. O que desejam pra mim, né? De mal, dê em dobro pra ele, de amor e misericórdia, né? Dê em dobro, nunca desejar o mal, né? E aí hoje você pode estar dizendo: ah, mas a minha vida tá tão difícil, tá tão atribulada a minha vida. Será que a tribulação que a gente recebe nos dias de hoje, será que não são frutos que a gente está colhendo do que a gente plantou lá no passado, de alguma forma? Eu aprendi a encarar de duas maneiras. Eu aprendi a encarar de duas maneiras isso aí. Pode ser que seja alguma coisa que eu fiz lá no passado, já como crente, né? Porque quando a gente se converte, nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor, em Cristo Jesus. Quando a gente se converte, todo mal, todo pecado, toda coisa ruim, né, que a gente fez, a dor e isso e tudo aquilo outro, né, tudo que a gente fez fica para trás. Nós somos lavados, nós fomos fomos enxaguados e remidos no sangue do Cordeiro. Então não tem. Mas como cristão já, né? E às vezes a gente tá passando por situações que a gente plantou, né? A gente plantou lá uma sementinha lá e hoje tá colhendo isso aí. Então tem que ter bastante sabedoria nessa área também.
né, de se prostrar diante de Deus, né, e pedir sabedoria e entendimento. Porque uma coisa eu falo para os irmãos, como cristão, se você fizer alguma coisa que não é boa, a conta vai chegar, tá? Porque o próprio Senhor Jesus falou, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É a lei da semeadura. Então, como cristão, a gente precisa tomar muito cuidado, né, a respeito disso aí também. Tomar muito cuidado, porque a conta, ela sempre chega, né? E hoje a gente tá vivendo muito isso, né? Hoje tem bastante também dentro das igrejas, né? E a gente tá falando como cristão e para cristão, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado, fala isso aí, né? Nunca caçar, né? Nunca caçar a ocasião de desavença, desacordo com irmãos, né? Dentro da igreja. Isso aí não pode, não, irmãos. Tem que viver com harmonia mesmo, né? Respeitar a liderança, né? Uma coisa maravilhosa, irmãos. Isso é muito bom, né? Respeitar a sua liderança, né? E ter respeito, ter carinho, ter amizade pela liderança, né? Eu conheço uma situação também e tive a oportunidade de dar uma palavra para um jovem, né? E ele era um jovem bom, abençoado mesmo, né, na igreja. Não congregava com a gente não, mas a gente convivia com ele, né? Não era a mesma igreja, né? Não era nem o mesmo ministério. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele acabou se abrindo. E aí ele falou pra mim, eu falei, mas por que você saiu da sua igreja? Por que você saiu da sua congregação, né, cara? Você é um jovem trabalhador, esforçado, né? Na obra do Senhor. E aí ele falou assim, mas eu saí da igreja porque, rapaz, o meu pastor, ele tinha filho dentro da igreja, né? Filho no ministério, e só pedia pra mim. Os filhos dele não faziam nada, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas eu falei, você... Eu falei, pede sabedoria pra Deus, né? Pede sabedoria pro Senhor, pra que Ele te instrua realmente na verdade, que... Eu acho que eu falei pra ele, na minha opinião, tá totalmente errado, né? Naquela época eu era ainda cooperador na igreja. Eu era cooperador, mas o Senhor já tinha me dado sabedoria. Aí eu falei, tem que dar uma palavra pra esse jovem, né? Aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu posso te dar uma palavra, né? Pedir pra ele se podia dar uma palavra. Pode sim, por favor, né? Eu até quero uma palavra. E ele já tava com tempo, já tinha um bom tempo que ele não ia na igreja. Aí eu falei assim, volta pra igreja, né? Conversa com o seu pastor, né? Por que né, o seu pastor... por que, né? Que o seu pastor só manda você fazer as coisas, só pede pra você fazer as coisas. Não, irmão, eu não vou não. Vou sair de lá. Vai lá, rapaz, conversa com o seu pastor, tenha o coração aberto, ele vai te ouvir e tal. Coloca a sua posição lá pra ele. Em nome de Deus, né? Aí ele falou, não vou não, irmão. Não vou não. Eu falei, então, já que você não quer ir, eu vou te dar uma palavra aí. Vou te dar uma explicação pra situação. Aí ele falou, por favor, né? Aí eu falei pra ele, é que com certeza o seu pastor, ele vê mais potencial em você do que nos próprios filhos. E isso é maravilhoso. Imagine, né? Isso prova que o pastor é honesto, que o pastor é um servo de Deus, que o pastor é respeitador,
e que o pastor quer fazer as coisas certas. Ele tá deixando os filhos dele de lado porque ele vê um potencial, ele vê que Deus está na sua vida e que está te abençoando, né? Então Deus ele tá na causa, ele tá na tua causa. O rapaz, ele, na hora que eu falei isso aí pra ele, despertou ele, ele embargou a voz ali, começou a lacrimejar os olhos dele, falou: poxa, cara, por que eu não vi isso, né? O próprio pai, né, tava deixando de lado os filhos, né, na obra de Deus, a obra tão importante, né? Eu falei: isso, a obra de Deus é importante. Então o pastor é honesto, o pastor é respeitador e o pastor tá fazendo o que é certo. Deixar os filhos de lado que não quer nada com nada e te ensinando, te produzindo aí para na frente você poder exercer uma função melhor na igreja. Aí passado algum tempo, eu acho que ele foi criando coragem, o Senhor foi fortalecendo ele, voltou para a igreja. Hoje eu não sei como que tá, né, mas porque ele voltou pro Brasil. Mas é bem por aí, viu, irmãos? Às vezes a gente tem que, né, com certeza, né, a tribulação ela traz uma certa cegueira pra gente, né, mas a gente tem que buscar em Deus sabedoria, tá bom? E que Deus te abençoe grandemente. Eu vou ficando por aqui, já tô chegando perto do trabalho, né? O vídeo já tá um pouco comprido. Me perdoe, né, por a gente fazer um vídeo um tanto comprido, mas é de bênção, né, irmãos? É de bênção, né? A gente tem que sair, né, um pouco do comodismo e passar buscar melhor mais as coisas de Deus, né? Se esforçar mais nas coisas de Deus, pra gente ir crescendo na graça e no conhecimento, como diz o apóstolo Pedro, né? Crescer na graça e no conhecimento para poder estar ajudando e abençoando outras vidas, tá? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Se você gostou dessa passagem, dessa palavra, né, de ânimo, de fortalecimento, deixa seu like, se inscreva no meu canal, dá uma força pra gente poder crescer, né? A gente tá caminhando ainda e a gente precisa de todo apoio, né, de cada um, e você também vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, e que a paz e as misericórdias de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam em cada coração, tá? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, e muito obrigado.